Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Já comecem aí inscrevendo-se, curtindo, comentando. Já comenta assim, comecei, certo? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como tomar decisões. Como tomar decisões. Evidentemente que esse canal é um canal que trata economia como ciência, é um canal econômico. Então, evidentemente, vai ser como tomar decisões econômicas, certo? Nós vamos tratar um pouco da matematização, nós vamos falar, eu vou falar, né? Eu estou sozinho aqui, espero, de investimento. Nós vamos falar de aplicação, nós vamos falar de planejamento de vida. Léo, planejamento de vida o quê? Econômica, tá? E nós vamos falar da utilidade disso tudo, tá bom? Muito bem. Primeiro de tudo, esse canal é um canal de economia. Então, evidentemente que como tomar decisões econômicas. Mas há um problema fundamental nisso aí. Fundamental. Aristóteles estabeleceu que existem quatro causas, certo? Existe a causa material, existe a causa formal, existe a causa eficiente e existe a causa final. O gato, o gato pulou da cama. Né? O gato estava dormindo, pulou da cama. Por quê? Qual é a causa? Primeiro de tudo, a causa material, existe um gato. O gato pulou da cama porque existe um gato. Né? Materialmente é porque existe o gato. Formalmente, ele pulou da cama porque ele estava na cama e ele desceu da cama. Causa eficiente porque o gato tomou a decisão. Mas, se foi porque alguém bateu palma, o gato se assustou, ou ele ouviu um barulho, alguma coisa assim, a causa eficiente foi a decisão dele por conta do susto, por conta do estímulo externo, e a causa final foi ele ter se deslocado. Tá? Muito bem. Eu posso falar, então, nas três, o gato pulou da cama porque o gato estava na cama e não está mais. Causa material. Causa formal, ele pulou da cama porque ele pulou, né? Porque houve um movimento. Causa eficiente porque ele quis. Ou mediante um estímulo ele quis. A causa final é porque o gato achou que era melhor sair de lá, certo? Muito bem. Dá para explicar também, tem uma explicação aristotélica de por que a pedra cai, né? E Aristóteles diz, a pedra cai porque porque é da natureza da pedra cair. Veja, essa explicação não está errada de maneira alguma. Não está errada. Por que a caneta caiu? Porque é a natureza da caneta não ficar parada no ar. Muito bem. Léo, então como eu tomo decisões econômicas com essa palhaçada de caneta, Aristóteles e pedras? Primeiro, né, que já é o segundo, que eu já falei o primeiro, você tem que entender que a maioria das causas das ações que você toma não tem uma causa em si, ou seja, uma causa eficiente ou uma causa formal do dinheiro. A maioria das decisões você não as toma e você não quer tomá-las por conta de dinheiro em si. Tá? Ou seja, elas não têm motivacional econômico. Evidentemente, você parte do dinheiro. Por exemplo, compra uma casa ou não. A causa material é o seguinte: você vai comprar a casa. Você tem dinheiro para isso? Isso é a causa material. Mas eu não preciso ter dinheiro. Se eu tiver crédito, eu posso comprar. Léo, mas eu preciso do dinheiro para pagar as prestações ao longo do tempo. Sim. Né? Mas você não precisa ter o dinheiro à vista. Né? Você pode parcelar, fazer de uma outra forma. A causa formal é o seguinte: você quer comprar a casa por quê? Ah, eu quero comprar para investir. Poucas vezes é para isso. Você quer comprar a casa porque você quer ter um lar. A causa eficiente, decisão pessoal. Filo porque quilo. A causa eficiente é você analisar, de alguma maneira, a causa material, ou seja, se você tem capacidade de fazer aquilo e se você tem conveniência de fazer aquilo. E a causa 3 é a sua avaliação. Avaliação pelo quê? De tudo que você está ouvindo, do seu cônjuge, dos seus pais, das pessoas que o cercam, de influenciadores da internet. Você vai tomar a sua decisão
E mesmo que você esteja tomando a decisão, fazendo um copy, né, totalmente de outra pessoa, a decisão é sua de copiar a outra pessoa. E a causa final de você ter comprado a casa é, na verdade, o argumento que lhe convence na causa 3. Primeiro de tudo, vamos. Primeiro, não, já é terceiro de tudo, né? Mas, assim, Léo, compra uma casa ou não compra? Primeiro, você tem dinheiro para isso? Não, vou tomar um crédito, a parcela cabe por mês, beleza. Você tem necessidade de comprar uma casa? O aluguel que você está pagando, qual é a sua necessidade? Você já não tem uma casa? O que você quer fazer? Não, eu quero uma casa maior, aquela outra casa eu vou vender e vai aí que vou pagar um pouco das parcelas. Então, sim, eu já tenho uma destinação que a mim é a contento. Tá. Por que você está me perguntando? Porque você está avaliando. Você perguntou a mim, você perguntou ao seu padre, ao seu pastor, ao seu baborixá, ao seu imã, ao seu psicólogo, ao chat GPT. Você perguntou a muitas pessoas. Né? Pessoas e coisas que não são pessoas, tipo inteligência artificial. Perguntou ao seu cachorro, perguntou à sua parede, mas a parede provavelmente não respondeu. Você já deve ter perguntado para muitas pessoas. Por que você está formando a sua opinião? E depois que você formou a sua opinião, que normalmente não é sua, você agregou a opinião de alguém, você toma a sua causa final, o que lhe convenceu. Muito bem. Léo, é assim que se toma decisões econômicas? É assim que se toma qualquer decisão. É assim que se toma qualquer decisão. A microeconomia diz que as pessoas tomam decisões de forma racional através da utilidade. Né? Através da utilidade. A microeconomia, que inclusive nós temos aqui curso no canal sobre microeconomia para membros, a utilidade é o que a teoria do consumidor, que é uma parte da microeconomia, a teoria do consumidor entende que a pessoa, como consumidora, ou seja, a pessoa que consome, ela tem uma quantidade pecuniária e essa quantidade pecuniária tem uma utilidade para ela. E ela só aceita abrir mão dessa quantidade pecuniária, desse dinheiro, em troca de algo. E este algo que ela está comprando, transacionando, né? Esse algo, no final, a utilidade, no final, depois dessa compra, essa utilidade tem que ser maior do que era. Tá? E também você como consumidor, você só compra, tá? Por isso, aí eu vou tratar de investimentos e aplicações e planejamento, tá? Só estou clarificando o que é utilidade. Veja, essa utilidade microeconômica é uma forma de matematizar. Aí tem curva tem curva de utilidade e tal. É uma forma de matematizar a avaliação. É uma forma de matematizar a causa eficiente. Certo? Muito bem. Então, nós temos que entender microeconomia para tomar qualquer decisão. Você saber microeconomia, mesmo se você é um investidor, um grande investidor, um reservista, um bitcoiner, uma dona de casa, você deve saber microeconomia. Olha, na sociedade atual, nós temos divisão do trabalho. Né? Você não é obrigado a saber de tudo. A sociedade atual é baseada em confiança. Léo, como assim? É por isso que a sociedade atual está indo mal. A confiança está minguando, certo? Por que confiança? Eu pergunto para alguém coisas que eu não sei para formar a minha opinião, para eu fazer a avaliação, a causa eficiente, para eu tomar uma decisão. Eu pergunto para alguém. Eu posso perguntar para alguém, eu posso ler um livro, ou eu posso ficar sentado na minha casa o final de semana inteiro para decidir se eu vou assinar aquele contrato ou não na segunda-feira. E eu só fico pensando. E por que você fica pensando tanto? Porque você está trazendo a memória. Você está lembrando de experiências, você está lembrando de coisas que a sua vovozinha falou quando você era criança. Ó, filhinho, faça isso, não faça aquilo. E você forma a sua opinião. Por quê? Porque você é uma pessoa. Você tem suas opiniões, você é um adulto. Você tem que saber o que você faz. Porque no fim,
O peso das suas atitudes, as consequências, vão cair sobre você e os seus próximos. Isso chama responsabilidade. E por que a sociedade é baseada em confiança? Por quê? Você sabe que você não sabe tudo. E você pergunta. Você pergunta para os amigos, você pergunta para às vezes um colega de trabalho que é mais esperto em alguma coisa, você procura no Google, você pede para os seus parentes mais velhos, pergunta. E você tenta formar sua opinião. Léo, o que isso tem a ver com investimento? Isso é a base. Isso é a base. Por que, Léo? Por que é baseado em confiança? Porque nós praticamente não sabemos nada. Você não saberia quem é seu pai e sua mãe se não tivesse ele falado. Léo tem teste de DNA. Você sabe ler um teste de DNA? Foi você que fez a decodificação do genoma humano? Você sabe se aquele microscópio que tá olhando, nem sei se é microscópio, você sabe se aquele programa de computador tá lendo direito? Você viu já um DNA? Você sabe se o ácido nucleico é realmente daquela forma? Você tem certeza da teoria da genética? Você sabe tudo isso? Não, não sei, né? Mas o Nobel de não sei quem, o médico disse, você está confiando neles. Isso é confiança. Isso é confiança. Por exemplo, bibliografia econômica. Não, porque Mises disse isso, porque Milton Friedman disse isso, Marx disse isso. Você foi ler? Não, não li, ou não sei quem falou e eu acredito nesse não sei quem. Beleza, beleza, mas você está confiando. Não, Léo, eu peguei o original e fui ler. Você tem certeza? Porque eu acho engraçado. As pessoas só desconfiam da tradução da Bíblia, né? Mas tradução de grandes autores ninguém desconfia. Você tem certeza que foi aquela pessoa que escreveu? E outra, por que você confia que aquela pessoa é tão inteligente? Por que você acha isso? Por que você acha que a opinião dela é digna de crédito? Porque você tem confiança. A sociedade humana é baseada no amor ao próximo, na confiança. Você. Eu não sei de que série que eu tirei isso, de que filme que eu tirei isso. Ou não sei. Ou se foi meu pai que falava isso uma época. Né? Que falava assim, pô, não entendi nada que aquele cara falou, mas eu acho que eu vou fechar negócio. Aí meu pai fala, eu não sei se foi uma série, um filme que ele internalizou, eu não lembro. Ele falou assim, confia no homem, pra que ele iria te enganar? Aí isso virou crivo. Isso virou crivo pra mim. Isso virou um crivo pra mim. Eu baseio minha opinião, né? Eu leio, eu ouço, eu vejo obras de arte, né? Filmes, né? E vou compondo a minha experiência humana. Para um dia, se eu tiver que tomar uma decisão, eu faço avaliação. Às vezes eu tenho mais tempo, às vezes eu tenho menos tempo para fazer a avaliação. Então, quanto mais bibliografia dentro da minha cabeça eu tiver, melhor. Aí isso virou crivo. Eu não sei se foi um filme, ou se foi meu pai que bolou essa, eu não sei, né? Mas confia. Por que ele te enganaria? Isso aqui virou um crivo para mim. E depois eu descobri que na metodologia científica aristotélica tem algo parecido. Tá? Para você testar a opinião das pessoas, você, na verdade, é a maêutica, né? Você, não é aristotélica, é socrática. Você deve saber não a origem das ideias da pessoa, mas por que a pessoa tem aquela ideia. Porque voltando a isso aqui, né? Tá, agora eu vou entrar em investimento. Léo, você deve investir em bitcoins. Ou você deve investir em títulos do tesouro. Ou, Léo, você deve investir em bitcoins. Ou, Léo, você deve investir em ouro. Léo, você tem que investir em ações. Léo, besteira, imóveis. Pessoal, vocês são bombardeados com isso o dia inteiro. Do ponto que vocês nem sabem mais que isso é um discurso ou se isso é opinião corrente da sociedade. Vocês não sabem mais o que é certo e errado. Muito bem. E vejam. Todo respeito a quem eu vou falar isso, tá? Eu vou falar o seguinte. Pessoal que investe, que fala que é para você investir no tesouro. Tá? O que eles te apresentam? Números. Né? E legislação. Léo, por que legislação?
Porque eles mostram que o risco de eu perder o capital, disso, aquilo, tal, é muito baixo, tá? Eu estou falando em investir de propósito, tá? O pessoal que fala para você investir em Bitcoin, eles apresentam uma narrativa sobre o poder do ativo e números. Tá? O ouro. Quem fala para você investir em ouro? Poucas pessoas falam para você investir em ouro. Pouquíssima gente fala pra você fazer isso. E eu já vou falar o porquê. Mas pouquíssima gente fala para você falar isso. Ouro pode ser números e algum fundamento macroeconômico. Tá? Ações, números, técnica e exemplo pessoal. Que a gente pode falar de anedótico. No Bitcoin, você também tem um exemplo pessoal, tá? Que eu vou chamar de EP. Tá? Imóveis. O que as pessoas falam para você investir em imóveis? As pessoas falam para você investir em imóveis, por exemplo, pessoal. Ah, meu tio comprou não sei quanto, agora ele fez não sei o quê. Tá, números um pouco. E algum fundamento macro, né? Fundamento macro. Tá. Como é que você vai tomar a decisão disso aqui? Você tem que fazer nas causas aristotélicas, né? Primeiro de tudo, você quer investir no tesouro, né? Você tem que saber que, primeiro de tudo, você tem que saber o que você está tratando. Para eu saber, essa é a causa formal acima de tudo, essa é a causa material acima de tudo. Né? O que nós estamos tratando do fenômeno. Léo, invista em tesouro, mas espera. Investir, vocês já estão carecas de saber, investir é esperar que, ao longo do tempo, meu capital aumente. O tesouro não é um investimento, o tesouro é uma reserva. Por quê? Porque o tesouro corrige o capital usando uma taxa de referência. O tesouro, CDB, né, debenture também, ele corrige o capital. Então isso não é investir. Isso é reservar. Isso não é investimento. Então a causa material é a existência de dinheiro para eu poder comprar o título. Mas também um ímpeto da minha pessoa querer reservar. Da minha pessoa querer corrigir o valor. Então, números. Por quê? Porque os números do tesouro são os números que o pessoal pode falar, olha, não tem esse negócio, né? Performance passada, performance futura. Por quê? Porque está no contrato. Eles falam, olha, tem esses riscos, o risco da inadimplência, tanto do governo como do banco, isso pode existir, mas isso está fora do horizonte, isso provavelmente não vai acontecer, mas você saiba que existe o risco da inadimplência. Beleza. Que aí ele cita a legislação. Tá. E os números é o seguinte, números básicos. Hoje, Selic 15% ao ano. CDI, você sabe ali que ele é baseado. Você tem os números para ver. Então a sua decisão vai vir aqui de você fazer a sua causa. E a causa formal para todas é a mesma, né? O que muda aqui é a causa material, né, de cada um. A causa formal é o seguinte: é que eu quero guardar dinheiro, tá? A minha causa formal é eu querer guardar dinheiro. Só que aí tem um problema. Aqui tem investimentos e tem reservas de valor e tem especulação aqui também, tá? Muito bem. Capital especulativo, tá? Muito bem. Então a causa formal é, de uma forma míope, eu querer ter dinheiro, eu querer investir, eu querer fazer algo com o meu dinheiro. Essa é a causa formal. A causa material depende para cada um. Se eu quero colocar no tesouro, eu tenho que entender que a minha causa material é reservar valor. Léo, mas o tesouro, o CDI, ao longo do tempo, eles estão aumentando o capital. Mas veja, ele não foi desenhado para isso. Pode ser que dê certo, mas ele não foi desenhado para isso. Se você não souber isso, você vai virar um bitcoiner a qualquer momento, que você vai entender, você vai começar a falar de que ele não paga
A inflação. Porque as pessoas começam a perceber de que o aumento, né, do rendimento dos títulos não está me compensando. A mim não me vale de nada. Né? Sim, de fato. Por quê? Porque ele não foi desenhado para isso. Reservar é para corrigir. E veja, quando ele corrige, ele não está corrigindo perfeitamente. Porque nada nesse mundo é perfeito. O dinheiro é uma. Eu estou usando a nomenclatura totalmente socrática, platônica, aristotélica. Eu estou utilizando nomenclatura científica clássica. Tá? Muito bem. Quando você tem dinheiro, o dinheiro é uma coisa viva. Viva no sentido analógico, evidentemente, né? O dinheiro não vai sair andando por aí. Tomara que nunca aconteça com vocês. Se acontecer comigo, uma nota sair andando com perninhas, eu saio correndo. Né? Muito bem. O dinheiro é uma coisa viva. O dinheiro, ele guarda valor da sociedade. Ele guarda... ele é uma reserva, evidentemente, de trabalho que foi feito. Quanto mais tempo você deixar aquilo parado, mais trabalho será feito. Mais trabalho sendo feito, aquele seu trabalho foi diluído. O dinheiro é um crédito do trabalho que você prestou à sociedade. É um crédito de quão útil você foi à sociedade. Quanto mais você deixar aquilo parado, menos aquilo vai valer. Por quê? Porque realmente, não é que aumentou a quantidade de dinheiro, aumentou a quantidade de riqueza. Tem mais trabalho estocado. E ao ponto de que para você comprar a mesma quantidade de bens, você precisa trabalhar mais ou apresentar coisas mais eficientes. Por quê? Porque existe avanço tecnológico. Muito bem. Você sabendo disso, você melhora a sua tomada de decisão. Ah, não, Léo, eu vou investir no tesouro, porque o tesouro, ou o CDB, ou o que quer que seja, vai me corrigir mais ou menos perfeitamente, e eu não sei se eu vou usar esse dinheiro daqui 6 meses. Então eu vou deixar um título curto, ou vou deixar depositado nessas caixinhas, não sei o quê, e aí daqui uns 6 meses eu tiro. Só não para não perder a inflação desse período, né? Não, beleza, faz o que você quiser. Mas veja, você tomou sua decisão. Você sabe o que você está fazendo. Você sabendo o que você está fazendo, a sua utilidade, você pensou muito bem. E a potencialidade de você se frustrar, de você ficar triste, de você destruir o seu casamento, de você ter problemas conjugais, matrimoniais, não sei a diferença, mas existem as duas palavras, então eu tô falando. De você ter problema com seus pais, você ter pego dinheiro com sua prima, com seu primo, com o vizinho, para colocar em algum investimento que você acha que é investimento e no fim não deu certo. Veja, esse conhecimento não é que salva vidas, te impede um monte de problemas. Você pegar uma folha de papel e pensar, pera, isso aqui paga... E se o IPCA estiver errado? Veja, eu estou falando para você, a sociedade humana é baseada em confiança, mas existem faculdades que fazem, a FGV faz, não IPCA, mas ela faz outros índices. A FIP em São Paulo faz a índice de inflação na cidade de São Paulo. Pega as suas listas. Se você não acredita no que o IBGE está falando, pega as suas listas. Olhe, veja, olha, mês passado eu paguei 600 no mercado, esse mês 650 eu comprei mais ou menos a mesma coisa. Você pode ver, veja. E aí você toma a sua decisão. Mas saiba que isso não é reserva de valor. Léo, por que você é chato com terminologia? Porque, meu amigo, a única coisa que nós temos é a palavra. Nós só podemos falar. Ah, tem a força? Tem. Mas você organiza a força através do pensamento gramatical. Você conseguir expressar as coisas em palavra facilita muito o seu dia. Você vai colocar luz sobre os seus pensamentos. Porque às vezes tem coisa te afligindo e você nem sabe o que é. Quando você se propõe a escrever, você vê que não é nada. Você gramaticou tudo aquilo. Você pegou uma nuvem de pensamentos que você não sabe o que é e você começou a descrevê-los. Você colocou a atenção e começou a descrevê-los. E aí você... A tradição abraâmica entende que nomear é ter poder sobre algo. Se você nomeia o que está acontecendo, e por que você tem que saber, você não pode chamar, então, investir em tesouro eu vou chamar de caneta. Por quê? Porque eu estou nomeando. Tá, meu amigo, mas é muito mais fácil você usar o termo corrente. Porque quando você for consultar outras pessoas, as pessoas já estão mais ou menos entendendo o que você está falando. Quando você for consultar um livro, quando você for no chat GPT, quando você perguntar para o seu padre, né, tem muitos padres com formação superior altíssima, não só em matéria astrológica, ele pode te ajudar. Por quê? Porque você refinou o que está acontecendo. Você está descrevendo o fenômeno. Quando eu falo, olha, eu quero aplicar o dinheiro, eu já estou deixando claro que a mim não me importa se é investimento, se é ágil, se é especulação. Então, aqui, veja, os números e a legislação me convencem. Mas a causa material é o seguinte, não, eu estou disposto apenas a aplicar. Não me importa se é investimento ou se não é. Não, veja,
eu quero tesouro, eu quero aplicar dinheiro, mas eu não quero ter risco sobre capital. Beleza, você não quer ter risco sobre capital? Ou é tesouro, ou é ouro, ou é imóveis. Simples assim. Léo, Bitcoin, não sei o que, tal. Seguinte. Se fosse do meu dinheiro, eu falaria que o Bitcoin pode ser considerado como reserva de valor a todo tempo, a todo momento. Mas para eu dar dica para os outros, eu não falo que o Bitcoin não tem risco de capital, porque ele tem. Léo, por que o ouro não tem risco de capital? O ouro não tem risco de capital porque bancos centrais compram ouro. Ouro pode ser vendido como joia. Né? Ourives compram ouro, certo? O ouro pode ser vendido na indústria. Tá? Alguma demanda de ouro existe. Tá? O Bitcoin, por enquanto, nós não podemos afirmar que é uma bolha. A mim me parece que, por enquanto, existem todos os incentivos para que seja, mas a mim me parece, por enquanto, que não é. Mas, não sei. Bolha a gente só sabe quando estoura, né? Aqui, Bitcoin. Para você tomar a decisão de aplicar em Bitcoin, narrativa. Números é muito complicado porque, ao contrário do tesouro, números passados não significam. Performance passada não significa performance futura. Tá? Não significa. Existem algumas relações, aumento de M2, aumento tal, mas também não significa nada, porque há muitas. Eu cheguei a olhar um estudo, isso é sazonal. Isso pode ser o aumento da renda. Né? E você tem exemplos pessoais. Ah, meu tio comprou Bitcoin faz 10 anos, agora nós estamos podres de rico. E você não gosta de Bitcoin porque você tem inveja. Isso é exemplo pessoal, cara. Isso é exemplo pessoal. Eu falei no Twitter, no X, né, esse final de semana, que você não teria, cara. Porque você comprou 1.000 Bitcoins. Na época você pagou 800 mil reais, vamos supor. Pagou 800 mil reais. Agora tá não sei quantos bilhões. Parabéns. Parabéns. Você não pode falar que isso vai se repetir. Até porque a lógica diz que não. Porque uma coisa é um ativo de 20 centavos, agora não estou falando de Bitcoin, estou falando de qualquer coisa. Uma coisa é um ativo de 20 centavos se tornar R$1. Aumentou 5 vezes. Isso acontece? Pode acontecer. Agora, uma coisa é um ativo de 100 mil ir para 500 mil em pouco tempo. E veja, o risco de capital de você comprar muito a 20 centavos, de 20 centavos ele vai valer o quê? Nada? Zero? Mas quando você compra 100, ele pode ir a 50, facilmente. Ativos, estou falando do Bitcoin. Então você tem que levar em consideração isso. Ah, e agora o exemplo pessoal. Veja. Para você compor a sua opinião. Quando você. A sociedade baseada em confiança. Fui eu mesmo que falei isso, né? Na verdade, quem falou isso foi Santo Agostinho. Mas veja. Quando você vai ouvir a opinião das pessoas sobre o que investir ou sobre o que aplicar, não cometa o erro que você não cometeria se você fosse comprar um carro. Como assim, Léo? Se você quer comprar um carro. Tá. Vou até pegar um rascunho aqui. Você quer comprar um carro. Tá? Você quer comprar. O modelo é um sedã. Tá? Você quer comprar um carro sedã. Você não entende tanto de mecânica assim, você não entende tanto, você não tem muito para quem perguntar, e as pessoas ao seu redor também não entendem, mas você quer comprar um sedã. A causa do material é o seguinte: você quer um carro grande com um bom porta-malas e não importa. Aí existem 5 opções no mercado. Certo? Existem 5 opções no mercado. Vocês não cometeriam esse erro ao comprar um carro, e vocês cometem ao aplicar investimentos. Veja. Você quer comprar um carro. Existe a marca A, a marca B, a marca C, a marca D e a marca F, que são sedãs que têm mais ou menos o mesmo preço de entrada. Alguns mais altos, outros mais baixos, mas você pode comprar todos. Então, Léo, se é para maximizar a utilidade, eu compro mais barato. Você sabe que não é assim que funciona. Mesma coisa. Se você vai investir, se é para aplicar, se é para maximizar a utilidade, você compra o que dá os melhores rendimentos. Certo?
Mas você sabe. Primeiro que performance passada não diz performance futura. Mas você sabe que não é assim. Tem outras coisas. Existem pegadinhas em tudo. Aí você fala, não, eu não preciso maximizar a utilidade. Eu preciso maximizar a utilidade. Mas maximizar a utilidade não é pagar menos. Maximizar a utilidade é o melhor custo-benefício. É eu comprar o melhor carro possível com a menor quantidade de dinheiro possível. Maximizar a utilidade na aplicação financeira é, na aplicação de dinheiro, né? Pode ser financeira ou de bens, cripto ou ouro. Maximizar a utilidade nesse caso é eu colocar num ativo que me dê segurança o suficiente, ou seja, que eu não fique louco no processo, vendo aquilo subir e descer, e que no final valha o prêmio. Ou seja, que tudo que eu passei esperando aquilo subir, o que eu passei é abrir mão da liquidez daquele dinheiro, esperar, ter algumas coisas urgentes que veio da vida e eu não pude usar o dinheiro porque o dinheiro estava parado, rendendo, ou aplicado em ouro, em bitcoin, esse tipo de coisa, e eu não pude vender porque não era a hora. Tudo que eu passei, tudo que eu suportei para aquilo, valeu a pena pelo prêmio, ou seja, ou pelo ágio, ou pelos juros, ou pelo lucro da operação, por exemplo, no imóvel. É isso que você tem que saber. É o seu custo-benefício. Para comprar o carro é isso, beleza? Beleza. Então, você vai perguntar, porque você não sabe. Você pode ler um livro, pode isso, pode aquilo. Como o pessoal está formando opinião para comprar carros? As pessoas firmam opinião para comprar carros da mesma forma que as pessoas firmam opinião para investir ou aplicar. Eles vão no YouTube, veem opinião de influenciadores, esse tipo de coisa. Bem, e podem ler revistas de carro, alguns fóruns, né? Que pessoas que já aplicaram, tal. É a mesma coisa para você fazer um investimento. Você pergunta para alguém: "Nossa, você já comprou Bitcoin?" "Comprei, mas não deu certo." "Não, comprei, deu muito certo." "Você já comprou ouro?" "Comprei, mas veja, é difícil." "Não, comprei, deu bem." Ou "Você já comprou imóvel por aqui?" "Comprei, mas é melhor você fazer tal." As pessoas perguntam. E para carro a mesma coisa. Existem fóruns da internet, tudo, beleza. Só que ninguém, em sã consciência, quando vai comprar um carro, vai na loja A e pergunta a opinião do vendedor. Ninguém em sã consciência vai na loja A, que está vendendo o carro sedã tipo A, e fala: "Seu vendedor, eu estou considerando B, C, D e F. Você acha que o seu é melhor?" O vendedor é lógico que ele vai falar que o dele é melhor. O B é lógico que vai falar que o dele é melhor. E assim vai. Não, Léo, podem ter pessoas honestas? Podem. Ou, realmente, a pessoa é honesta, mas a opinião dela está enviesada. A opinião dela pode estar enviesada. Então, meu amigo, a hora que você for tomar a decisão do tesouro, Bitcoin, ouro, ações ou imóveis, não leve em opinião, não leve a opinião leve a sério, porque as pessoas são sérias, mas eu digo, não acredite, não compre o discurso de uma pessoa que tem motivos pessoais para te convencer. Não acredite na narrativa maravilhosa do tesouro se o cara é um assessor de investimento que só vende título do tesouro. Não tô falando que ele tá mentindo. Ele pode ser a pessoa mais honesta do mundo. Só que vá pesquisar, procure por você mesmo. Porque às vezes a pessoa, sem querer mesmo, por viés, porque as pessoas erram. Isso eu tô falando sério. Ela pode achar que era e não era. Ele ignorou algumas coisas, ou ele não tinha noção de outras coisas. Ninguém é obrigado a saber tudo. O erro é seu tá perguntando diretamente para ele dessa forma. Não tô falando do seu assessor, eu estou falando na internet. Esse canal eu não vendo títulos de tesouro, não vendo Bitcoin, não vendo ouro, não vendo ações, não vendo imóvel. Certo? Qual intenção eu tenho de falar para você não comprar Bitcoin? Nenhuma. Seria muito mais fácil eu pegar uma parceria com uma corretora, colocar o link aí e falar: gente, vocês viram essa shitcoin? Tá subindo, hein? Eu faço isso. Não, então você tá falando que todo mundo que faz. Não, não. Falando o seguinte: existe maldade no mundo, a maioria das pessoas são boas. Só que o erro humano existe. A pessoa pode ignorar, a pessoa pode ter um viés. Por que vocês baseiam a opinião de vocês sobre compra de ouro com ourives? Por que vocês baseiam a opinião de vocês sobre compra de ações em corretoras de ações? Por que vocês baseiam a opinião de vocês sobre comprar um imóvel para investir ou não com corretores de imóveis? Vocês têm que ouvi-los, evidentemente que você tem que ouvir. E a melhor coisa que você pode fazer nessa situação é o seguinte: ouça cada um. Mas não sobre o ativo do outro. Ouça o vendedor A sobre o carro A, o vendedor B sobre o carro B, o vendedor C sobre o carro D, perdão, o D sobre o D e o F sobre o F. E aí você faça a sua avaliação.
faça a sua causa eficiente e aí você faz um discurso para você mesmo da sua causa final. Isso é se planejar. E outra, saiba por que você está fazendo aquilo. Planeje, tenha um plano de vida. Léo, eu quero comprar uma casa, mas eu não sei se eu compro uma casa ou compro uma bicicleta. Depende, você quer comprar uma casa para ir no trabalho? Se a casa não for do lado do trabalho, mesmo assim não adianta muito, porque você pode mudar de trabalho. A bicicleta serve para bicicletas, para coisas análogas à bicicleta. Casas servem para coisas análogas à casa. Você está sempre perdido se você não sabe para onde você vai. Então planeje-se. Não, Léo, eu quero guardar não sei quanto mil de dinheiro, vou abrir mão de consumo agora. E o que você acha que eu tenho que comprar? Você tem que saber o que você quer, quanto você consegue colocar, qual a sua utilidade marginal, quanto você estaria contente. É isso. Pessoal, hoje foi mais curto, espero eu. Curtam, compartilhem. Se vocês gostarem desse assunto, peçam a parte 2. Eu posso aprofundar, tá bom? Um abraço, pessoal. Considerem tornar-se membros, tem um curso de microeconomia, curso de macroeconomia, tá? Tchau, tchau.